Olá, hoje a gente vai ver aqui um recurso chamado Bake de Textura. Esse recurso é extremamente utilizado em jogos, né, como por exemplo Resident Evil 4, eh, God of War, Shadow of Colossus, para deixar mais leve o trabalho da sua placa de vídeo. O que vem a ser o Bake de Textura? Você consegue colar na sua textura detalhes de iluminação, de sombras, esse tipo de coisas. Aqui a gente vê claramente essa sombra aqui do telhado, né, ela foi colada nessa textura dessa casa, desse item ali. Né. No próprio personagem também, alguns detalhes aqui da gola, isso foi feito bake de textura. A mesma coisa aqui nesse cenário do God of War. Vocês podem ver essa área que está mais sombreada, essa sombra forte aqui nos detalhezinhos, onde tem cantos mais escuros, mais sombreados. Né, essa própria iluminação também aqui nessa vegetação. Tudo isso é colado na textura para deixar mais leve o trabalho da placa de vídeo. Tudo que for cenário que não vai se mexer, você pode fazer o bake de textura nele. E você vai economizar a sua placa de vídeo para trabalhar detalhes mais pesados, como a água, o próprio personagem, a sombra do personagem, a iluminação do personagem. Né? Então, esse tipo de detalhes é utilizado desde muito tempo atrás. Shadow of Colossus, por exemplo, é um jogo mais antigo, e usa muito esse recurso. Né? A gente consegue ver o chão aqui com a sombra forte, do outro lado uma iluminação forte. Isso é feito usando o bake de textura. Vamos lá para o Blender. A gente vai criar um cenário totalmente simples aqui para ver o bake acontecendo. Vou deletar esse cubo que vem por padrão. Ok? Deletei ele e vou adicionar no lugar dele um plane. Shift A, né? Plane. Vou mostrar aqui para vocês as teclas que eu estiver pressionando, do lado esquerdo vai aparecer. Mas eu usei o Shift A para adicionar o plane. Vou escalar um pouquinho esse plane para ficar um pouco maior. Em cima dele vou colocar um monkey, que é aquele nosso macaquinho, mascote do Blender. Vou trocar o shade do monkey para smooth aqui. E vou adicionar aqui uma modifier subdivision surface com 1, 2, 3 iterações. E vou clicar em apply. Com isso eu vou ter um macaquinho mais arredondado. Agora vou mudar para a vista 3 aí no teclado numérico, que é a vista right. Vou girar esse macaquinho em X, de forma que ele consiga meio que deitar ali no meu plane. Aí, então ele vai ficar meio que deitadinho no plane ali. Beleza. Então, esse é o nosso cenário básico. Claro que um cenário de jogo vai ter muito mais coisas do que isso, né? Mas para a gente visualizar o efeito já vai ser legal. Bom, eu vou trocar agora para o Render Cycles e aí eu vou visualizar como que já está a renderização disso. Vocês podem clicar aqui e vir em Rendered ou usar o atalho Shift Z. Né? Legal, já tenho aqui uma sombra forte, né? Já tenho uma luz, né, que já estava da cena, e o nosso ambiente. Eu vou só dar uma editada nos materiais e na iluminação disso. Shift Z para sair do modo de renderizado. Eu vou editar aqui o material do meu plane, que na verdade não tem nenhum material. Vou clicar em New e vou deixar o material branco mesmo. Se eu der um Shift Z, ele vai continuar praticamente da mesma cor lá. O macaquinho, eu vou dar um New Material para ele e vou trocar para Gloss, aquele material que a gente usa muito para fazer metais. Vou trocar aqui para uma cor, um azul aqui. E aí o meu macaquinho vai ficar levemente azulado ali. Para dar um realismo extra, vou pôr o roughness de 0.1 aqui. Que aí não vai ficar tão forte ali o reflexo, tão espelhado, né? Vai ficar um pouquinho mais suave, mais difuso. Só para ficar um pouquinho melhor agora essa cena, eu vou mexer na iluminação. Vou selecionar a lâmpada, clicar em Use Nodes e aumentar um pouquinho o Strength aqui para uns 250, 300. Com isso vai ficar mais forte ali o efeito da sua luz. Você vai conseguir visualizar lá melhor. Eu acho que já está legal para a gente testar o Bake. Bom, o Bake é o seguinte, a gente vai ter que criar uma textura nova para aplicar o Bake nela. Então, para isso, eu vou
pegar aqui e vou criar duas janelinhas auxiliares. Uma delas vai ficar com o VImage Editor e a outra vai ficar com o Nodes Editor, porque no Nodes a gente vai fazer um trabalho também. Vou trocar essa de cima para o VImage, ok? E a de baixo para Nodes Editor. Ok. Beleza, vamos lá. Aqui na VImage Editor, a gente vai criar uma imagem nova para cada um dos objetos. Vou criar uma imagem nova aqui. Eu vou chamar ela de piso bake. Vou deixar com 1024 por 1024 mesmo. Dependendo do tamanho do seu objeto, do seu cenário, você vai precisar de resoluções maiores ou menores. É sempre bom, se você não tiver certeza, fazer com resolução maior, que depois você pode pegar essa textura e pôr o tamanho que você quiser, né? Agora, se você fizer ela com pouca resolução, aumentar não vai ficar legal, ok? Deu um ok aqui, vou fazer o mesmo processo agora para o macaquinho aqui. Vou chamar de macaco bake. Okay? Macaco eu vou pôr menos resolução, só para mostrar para vocês a diferença. Vou pôr 512 por 512 e dá um ok. Beleza, já tenho minhas duas imagens como base aí. Agora, o que a gente vai precisar fazer é mapear esses objetos para eles conseguirem aplicar a textura, né? Então, primeiro troco aqui para o piso bake. Vou pegar o piso nessa vista do lado esquerdo aqui. Eu vou entrar no modo de edição, Tab, né? O atalho. E vou fazer um unwrap dele. Então, apertei a tecla U. No caso do plane, a gente pode dar um wrap, porque ele é uma face só. Então, é bem simples mesmo. Está lá, aplicado, né? Aproveitando toda a área da textura. Ok. Posso sair do modo de edição. Pego o meu macaquinho aqui. Vou trocar aqui para macaco bake. Só para a gente ter essa noção. E vou fazer a mesma coisa. Vou no modo de edição. Só que aqui eu vou apertar U e eu vou usar o Smart UV Project. Porque ele consegue separar o objeto em partes de forma mais facilitada, ok? Vou deixar esses ajustes no padrão e dar um ok. Ele vai demorar um pouquinho mais, porque o macaquinho tinha muitas faces, né? Aí ele criou um monte de partes que vão aproveitar aí também a área toda da textura. Beleza, a gente já está praticamente pronto para fazer o bake. Só que a gente vai selecionar aqui no material, a gente vai criar uma coisa extra, né? Por exemplo, esse material do macaquinho, eu vou criar aqui uma textura de entrada para ele, que depois a gente vai visualizar através dela o efeito. Então, eu criei lá uma textura, Image Texture, e vou carregar nela aqui, ó, macaco bake. Além disso, vou criar um shader do tipo Emission, como se fosse aquele que emite luz, só para ele não sofrer influência da iluminação. E vou fazer a mesma coisa para o plane, ok? Dou um Shift A, Image Texture na textura aqui. E vou selecionar aqui o piso bake. Beleza, faço um shader agora, Emission também. Por enquanto vocês não vão conseguir enxergar isso aí acontecendo, né, o efeito, porque a gente precisa fazer o bake antes de mudar. A ideia é a seguinte, depois esse Emission vai para o Surface aqui e a gente vai visualizar o objeto, já com o bake feito. Ok, estamos prontos agora para fazer o bake. Um detalhe importante, tem que estar selecionado aqui a textura correta para você fazer o bake e o objeto também. Então, eu vou começar aqui fazendo o bake do meu macaquinho. Vou lá no Render, na seção de Render. Se você quiser mexer nos samples, alguma coisa assim, né? Eu vou colocar um samples de 50 para ficar mais rápido, só para nível de nosso tutorial. Se vocês verem que ficou muito granulado, aumenta o número de samples, ok? Lá no meu bake, você pode selecionar aqui o que você vai fazer de bake. Parte difusa, gloss, transmission. Por padrão, vou deixar tudo ativado. Depois, se vocês precisarem, desativa alguma coisa. E aí é só clicar em Bake. Ele vai fazer um bake, é como se fosse um render. De acordo com o tamanho da textura, a complexidade da cena, vai demorar um pouquinho isso daí, ok? E aí está pronto o bake do macaquinho.
ele já fez o bake do macaquinho e eu posso até visualizar na tela já. Mas antes eu vou fazer o bake do piso também e a gente visualiza tudo junto, ok? Clica com o botão direito no piso, vamos trocar aqui para piso bake e seleciona essa imagem aqui. Podemos já dar o bake agora do nosso piso. O piso, como a gente pôs uma imagem de 1024 por 1024, vai gastar um tempinho a mais. E nesse tempo você pode tomar um café, fazer um lanche, dependendo do tanto de tempo que vai levar. Aqui está sendo rápido, porque é uma cena extremamente simples, né? Se fosse uma cena mais complexa, você provavelmente teria que realmente dar uma pausa aí enquanto ele faz esse trabalho. E terminou. Como vocês podem ver aqui, a textura do plane, ela absorveu as sombras e a iluminação. Tem algum granulado que a gente consegue enxergar dando um zoom, né? Onde o macaquinho toca ela, aqui ficou totalmente escuro, né? Então, está pronto o nosso bake. Como que a gente visualiza agora? É só a gente trocar o modo de visualização aqui para Material, né? E a gente vai fazer uma troca. Em vez de eu usar esse Diffuse aqui, eu vou usar o Emission para o meu plane. E a mesma coisa para o macaquinho, eu vou usar o Emission para ele. Feito isso, você consegue já visualizar aí o bake. Isso daqui parece até renderizado, mas na verdade é o bake. Se você chegar bem perto, você enxerga o detalhe da textura, né? Então, ó, alguns granulados, porque não está ainda perfeito. Mas tá aí, ó, isso aí ficaria um cenário super bonito já, né? Obedecendo aí a iluminação, os brilhos, né? Esse tipo de coisas aí. Um detalhe importante, como eu falei anteriormente, você não pode mexer o objeto, senão a ilusão é perdida. Se eu mexer esse macaquinho, é o que acontece. A sombra não acompanha ele, porque isso é um bake, né? Isso é um efeito, ok? Então, toma cuidado com isso. Se vocês quiserem fazer vários objetos de uma vez, você pode fazer uma união desses objetos com Ctrl J e aproveitar uma mesma textura. Então, é isso aí. Se vocês gostaram do tutorial, dá um like aí, dá um gostei, um curtir. E se inscrevam no canal porque a gente vai postar mais tutoriais aí com o tempo, ok? Grande abraço.